infelizmente, a vida pública do nosso país vem se tornando uma escola de espertalhões, de ambiciosos, e nós queríamos moralizar os partidos, fortalecer os partidos, porque só com partidos fortes, moralizados, nós teremos a democracia. Do contrário, ela é impraticável. Eu vou apresentar para vocês aqui um trabalho, deixa eu só pegar aqui um livro para mostrar para vocês, que é o primeiro capítulo desse livro aqui, que foi publicado esse ano, que se chama A Carta, e que é um livro que saiu justamente em função aí dos 30 anos da Constituição de 88. Né? Foi organizado por dois colegas nossos, o Naércio Menezes, que é um professor de economia, que trabalha com educação, questão de desigualdade, do INSPER, e o André Portela, que é um professor da FGV, que trabalha com economia do trabalho. Né? Os dois é que organizaram esse livro. Tem vários trabalhos aqui de outros colegas discutindo uma série de temas relativos à Constituição. E o primeiro trabalho é um trabalho meu com o meu parceiro aqui, o Rogério Arantes, meu parceiro aí já de muito tempo nessa pesquisa sobre a Constituição. Não é um estudo de direito, embora seja sobre a Constituição, nós somos os dois cientistas políticos, mas é um estudo sobre a Constituição pensada aí do ponto de vista justamente da ciência política. Né? Pensar a Constituição em função de como ela entra na agenda política dos governos, como é que ela afeta a agenda política dos governos. Então, se depois as pessoas quiserem dar uma olhada, tem o texto do livro, tem outros capítulos interessantes, é uma recomendação de leitura para quem depois quiser se aprofundar um pouco nisso. Né? E a gente até acabou mudando aqui o título, né, em relação ao que está no slide. A gente acabou, na versão final do livro, ficou 30 anos de constitucionalização permanente, né, em vez de constituinte permanente. Isso aí decorreu um pouco do debate que foi travado com os autores, com algumas pessoas convidadas ali para discutir com a gente, mas a ideia permanece mais ou menos a mesma. Né? E qual é? É de que nós temos uma Constituição que, desde a sua promulgação em 1988, ela não parou de ser modificada. Então, de certa forma, o processo constitucional, ele continuou ao longo de todo esse tempo. Daí essa ideia inicial de constituinte permanente ou de uma constitucionalização permanente, na medida em que uma série de matérias, uma série de políticas públicas vão sendo, ao longo desse tempo todo, constitucionalizadas e reformadas por meio da Constituição. O que acaba tendo, para o processo de governo, uma série de consequências. Então, é isso que eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês hoje. Né? Quais são aí os temas, né, que eu vou discutir com vocês? Primeiro, a situação da Constituição hoje. Né? Por que ela se tornou o que é hoje? Né? Qual é aquilo que a gente poderia chamar de um código genético da Constituição de 88? Ou seja, o que está presente lá no começo que definiu a forma como esse processo de constitucionalização permanente se desenrolou ao longo dos anos? O terceiro, a expansão constitucional ao longo de 30 anos, uma Constituição que, na verdade, hoje é bem maior do que era na sua origem, e eu vou falar um pouquinho disso depois. Como é que se faz para governar com essa Constituição no presidencialismo de coalizão, ou seja, num sistema tão fragmentado de partidos, em que os governos precisam construir maiorias fazendo diversas alianças e, ao mesmo tempo, precisam mexer na Constituição. Né? Como é que esse desafio se coloca? E aí, uma dúvida aí, uma discussão que é interessante quando a gente olha para estudos feitos com outras constituições mundo afora, se é perguntar o seguinte: se quanto mais ela cresce, quanto mais ela muda, será que mais ela dura? Porque essa já é uma das nossas constituições mais duradouras. Né? Ela ainda não é tão duradoura quanto a do Império, ela ainda não é tão duradoura quanto a Constituição da Primeira República, né, que durou ali quase 40 anos, mas ela já é a terceira colocada em tempo de duração. E ela está, de certa forma, acima já da duração mediana das constituições mundo afora, que é de 19 anos. Então a nossa já ultrapassou essa mediana. E aí a gente vai tentar pensar um pouquinho o que isso tem a ver com o próprio processo de mudança dela, já que quem estuda as constituições mundo afora repara exatamente nisso. E aqui, uma frase que a gente acaba pegando de um autor muito importante para nós, que é um cientista político norueguês, na verdade, mas que é professor na Universidade de Nova York, o Jon Elster, que ele diz o seguinte, né? No mundo da política, as pessoas nunca tentam restringir a si próprias, mas apenas aos outros. Isso aí é uma afirmação tirada de um trabalho dele,
que eu preciso, para explicar um pouquinho, falar do anterior, né? Ele tem um primeiro trabalho, um livro, que se chama Ulisses e as Sereias. E para quem conhece lá a história da Odisseia, é baseado naquela história do Ulisses, né, que queria atravessar o mar lá onde estavam as sereias, e o canto das sereias era uma coisa muito sedutora para os marinheiros, que ficavam desnorteados, batiam o navio nas pedras e eram depois devorados pelas sereias. E o Ulisses, o que ele faz? Ele resolve pedir para os seus marinheiros o amarrarem ao mastro, né? E com isso ele tapa o ouvido dos seus marinheiros com cera, assim eles não têm como ouvir o canto das sereias, ordena que alguém navegue no lugar dele, ele vai amarrado no mastro, curtindo o barato de ouvir o canto das sereias, sem correr o risco de estourar o navio nas pedras e depois ser comido por elas, né? E passa por ali e tudo bem. Então, essa imagem de se amarrar ao mastro, ela acaba virando uma metáfora dessa situação em que alguém, muitas vezes, para conseguir alguma coisa, se restringe, né? Então, se auto-restringir pode ser uma forma de você ganhar alguma coisa mais na frente. Mais ou menos como ir ao supermercado e não comprar chocolate, né? E aí você não tem chocolate em casa, logo fica mais fácil fazer o regime, né? Agora, se você compra o chocolate, está na despensa, não vai ter jeito. Então, essa autorrestrição acaba sendo um ganho, né, se você olha por esse lado. E o Elster, nesse primeiro livro dele, o Ulisses e as Sereias, ele pega essa imagem, ele diz, olha, constituições são isso. Constituições são formas que nós temos de nos amarrar para evitar que nós façamos bobagem depois. E aí um colega dele, numa outra área, se não me engano, de física ou biologia, fala, olha, interessante você estar falando, mas uma bobagem. Porque, na verdade, você não amarra você mesmo, você amarra os outros, né? E ele fala, pô, mas ele tem razão. E aí, alguns anos depois, ele escreve um segundo livro, que chama Ulisses Desatado, né? E o Ulisses Desatado, né, ele faz essa discussão da ideia de uma Constituição e dessa situação do que ele chama de uma racionalidade imperfeita, né, que a gente tem que criar mecanismos para se controlar, para discutir todo o processo político, né, de amarração constitucional, de regras que existem na vida e por aí vai. E essa é uma boa imagem para a gente pensar na Constituição. Até que ponto a Constituição não é uma forma que se encontra para amarrar não a si próprio, mas aos outros, para evitar que os outros façam bobagem, não que eu faça. Né, porque eu acho que eu jamais faço besteira, né? Quem faz são os demais, então o negócio é amarrar eles, né? Então vamos pensar um pouquinho aqui na forma, né, como essa Constituição está dada. Primeiro alguns detalhes, né, alguns dados, né? Existe um texto que é um texto tremendamente prolixo, né? A gente tem uma das constituições que quando nasce é uma das mais extensas do mundo, e uma das mais extensas quando a gente pensa em países, né? Se a gente compara o Brasil com a Índia, por exemplo, que é um outro país que tem uma Constituição muito grande, mas que se tornou grande depois de ser muito emendada, ou é muito grande também comparada à do México, que ainda tem uma Constituição maior que a nossa, mas também por causa das emendas. Uma das poucas constituições que lá em 88 eram maiores do que a do Brasil, curiosamente não é de um país, é de um estado, que era a Constituição do Alabama. A Constituição do Alabama, nos Estados Unidos, era uma Constituição bastante extensa, mas porque ela acaba tendo ali uma série de detalhes que complementam a legislação estadual para resolver questões de governo ordinárias. Mas talvez essa seja também uma característica da nossa Constituição. A nossa Constituição contém ali uma série de elementos que são políticas públicas. E hoje, ela já não é mais a mesma de 1988, porque ela teve mais de 100 emendas, né? A gente pode contabilizar 101 emendas, quando a gente conta as emendas pelo rito ordinário, inclusive as duas foram aprovadas esse ano, e mais 6 emendas que foram aprovadas na revisão constitucional lá de 1994, 93. Né? Essas emendas todas deram à Constituição atual um formato consideravelmente distinto daquele que era antes e um tamanho também bem maior. Hoje a gente tem 44% mais texto constitucional do que tinha em 1988. Então é uma Constituição que praticamente cresceu mais metade em relação àquilo que ela tinha no começo. E tem também uma constitucionalização crescente, isto é, cada vez mais assuntos, mais temas que nem estavam na Constituição original passam a ser incorporados ao texto constitucional, por meio do emendamento, por meio da mudança. Né? Veja, nasce, como eu já falei há pouco, como a terceira maior do mundo e também com muitos direitos, né? É uma Constituição que surge no bojo do processo de redemocratização, né? Depois ali de 20 anos de ditadura militar, ela nasce recebendo a expectativa de satisfazer uma série de necessidades, de demandas, de exigências que a sociedade brasileira tinha e que não eram satisfeitas pela ditadura militar. Mas ela não incorporava só direitos,
ela incorporava também políticas públicas, ou seja, ela definia formas específicas mediante as quais não só direitos seriam atendidos, mas uma série de outros objetivos seriam atingidos. Especificando muitas vezes percentuais orçamentários, especificando detalhes das políticas que normalmente não são encontrados nas constituições. Ela é uma constituição, como eu já falei um pouquinho no começo, duradoura quando a gente compara com outras, isso que eu mencionei ali dos 30 anos, e isso pelo fato de que ela incorpora certas características que, segundo alguns estudiosos americanos, que são esses cidadãos aqui, o Elkins e dois outros autores, Ginsburg e Melton, que são colegas deles, eles fazem uma pesquisa impressionante, que é um censo constitucional. Num trabalho de 2009, eles fazem um levantamento, e esse levantamento continua sendo feito, tem um website, que se alguém procurar, chama Comparative Constitutions Project. Tem lá todas as constituições do mundo desde 1787. Ou seja, desde a primeira Constituição, a Constituição americana, lá de 1787, até a última Constituição, né, promulgada por um país mais recentemente. E quando eles fazem essa pesquisa que dá origem ao livro, eles fazem esse levantamento e comparam todas essas constituições sobre uma série de aspectos, inclusive o aspecto da duração. E o que eles percebem ali com toda a estatística que eles usam é que as constituições mais duradouras são as que são inclusivas, detalhadas e que não sejam muito difíceis de mudar. Inclusiva no sentido de que elas incorporam as demandas de vários grupos que estão no momento da sua elaboração presentes. Detalhada no sentido da própria palavra, ou seja, de especificar ali uma série de coisas. E que não seja tão difícil de mudar, ou seja, que não tenha um quórum muito elevado ou procedimentos muito rigorosos para ser mudado. A nossa tem todas essas características, né? Ela é inclusiva, muita gente participou do processo de elaboração, foi um processo muito participativo, muito movimentado, grupos de interesse presentes no Congresso. Tem uma frase que, eu não me lembro agora quem foi que falou, acho que falou que como que é? Da tanga à toga estavam todos presentes na Constituinte. Né? Quer dizer, dos índios até os juízes, todos ali fazendo representar. Então, desse ponto de vista, ela era mesmo muito inclusiva. Agora, é uma Constituição que exige o que para ser emendada? 3/5 dos votos nas duas casas do Congresso. Quando a gente olha para outros países, isso não é muita coisa. Né? Tem países que exigem 2/3, que já torna mais complicado. Tem países que exigem 2/3 com um plebiscito, ou com um referendo, no caso. Tem países que exigem 2 votações após a ocorrência de uma eleição. Ou seja, você tem uma primeira votação, vem uma eleição, aí você tem uma segunda votação. Os Estados Unidos, que tem uma regra muito rigorosa, exige 2/3 no Congresso, depois que 3/4 dos estados referendem a mudança constitucional. Então é também muito difícil de ser aprovado. Né? E com isso, é uma Constituição muito mais rígida do que a nossa. A nossa, com esse quórum aí de 3/5 ou 60%, acaba mudando com muito mais facilidade. A gente, olhando para a nossa Constituição, fez uma distinção olhando para 2 aspectos que para nós eram os fundamentais. Fazer uma distinção dentro da Constituição do que a gente chama, usando a expressão em inglês, de polity e do que a gente chama de policy. Só para explicar o que isso quer dizer. Né? Quando a gente fala em polity, é a palavra em inglês usada aqui. Por que a gente usa em inglês isso? Porque a gente não tem, na realidade, uma palavra em português que expresse exatamente esse significado. Polity, se a gente for procurar uma palavra mais próxima do português, que não é português, é grego, é politeia. Né? Mas é uma coisa que a gente não usa. E significa o quê? O sistema político. E policy é a política pública. É aquilo que o governo faz no dia a dia, no cotidiano, no processo de governo propriamente dito. A gente pode dizer que a polity é a estrutura e a policy é a conjuntura, é o resultado. Né? A polity é a regra do jogo, a policy é o resultado do jogo. E o que a gente nota é o seguinte, constituições normalmente têm muita polity, têm muita estrutura. Elas definem condições gerais de funcionamento de um Estado. Enquanto que as ações do governo no dia a dia são política pública, são policy. A nossa preocupação era olhar para a Constituição, para o texto da Constituição, e distinguir ali, fazendo uma análise de cada um dos dispositivos da Constituição, e depois fazendo a mesma coisa para as emendas,
O que é polity e o que é policy? O que é propriamente constitucional, ou seja, aquilo que tende a durar, ser estrutural, definir o funcionamento geral do Estado, e que é normalmente encontrado em outras constituições também, e o que é muito específico, muito detalhado e às vezes até controverso, né? Se ganha o governo um partido, talvez vai querer fazer uma coisa, se ganha o outro, vai querer fazer outra, que é a política pública, porque a democracia é isso mesmo. Diferentes partidos ganham a eleição, eles têm diferentes plataformas, diferentes programas, vão implementar diferentes políticas, né? E aí a próxima eleição resolve democraticamente se as pessoas gostaram ou não daquelas políticas e muda. Enquanto que a Constituição, a rigor, permanece, né? Por ser justamente essa estrutura, ser polity, não ser policy. Para isso, a gente começou a distinguir, primeiro, né, o que é a normatividade propriamente constitucional, ou seja, as normas que podem ser chamadas de constitucionais, essas que definem a estrutura, e a normatividade do governo, né, ou seja, aquilo que o governo, por meio de leis, decretos, portarias, algum tipo de ato legal, porque sempre tem que ser legal, ou seja, ele sempre será uma norma nesse sentido, na medida em que ele se baseia em algum texto legal, o que o governo implementa no cotidiano, né? E o problema é que às vezes a Constituição tem isso lá dentro. Vou dar um exemplo até anedótico, né? As pessoas muitas vezes lembram desse exemplo. Tem um dispositivo lá nas disposições constitucionais gerais da Constituição de 88 que diz que o Colégio Pedro II, com sede na cidade do Rio de Janeiro, permanecerá na órbita federal. Ou seja, se amanhã o governo federal quiser municipalizar o Colégio Pedro II, não pode. Só se emendar a Constituição, né? E é claro que esse é um exemplo talvez extremo, mas ele por isso mesmo é útil para a gente entender o problema. Que sentido faz você colocar se um colégio, por mais importante que seja, é federal, estadual ou municipal? Só faz sentido se você teve um grupo de interesse forte o suficiente para enfiar esse negócio na Constituição, porque uma vez colocado ali fica mais difícil de tirar. E se aqueles interessados em manter o Colégio Pedro II no âmbito federal conseguiram colocar isso na Constituição, para mudar vai ter que mobilizar 3/5, provavelmente ninguém vai se mexer muito para isso. Transitória tem outros exemplos. Tinha uma decisão ali interessante que é a que dizia, agora talvez eu me engane um pouquinho com relação ao tempo, mas que após a promulgação da Constituição, nos próximos 10 anos, as verbas de irrigação seriam destinadas preferencialmente ao combate da seca do Nordeste. Passaram-se 10 anos, houve uma emenda dizendo que seria pelos próximos 15 anos. E passaram-se mais 15 anos e teria que ser... Ou seja, como a seca do Nordeste não acabou nesse tempo, foi se emendando a Constituição para postergar o tempo de destinação das verbas. Claro que a seca do Nordeste é um tema relevante. A discussão é se precisaria ficar dentro da Constituição ou não. Se você não podia ter simplesmente uma legislação definindo que você aplicaria de recursos para combater a seca do Nordeste, né? Quando você põe na Constituição, você é obrigado o tempo inteiro a estar atualizando, e aí o fato de estar nas disposições transitórias não muda muito essa necessidade de estar emendando o tempo inteiro, né? Então o que a gente fez foi olhar para isso, olhar ali os vários elementos, distinguir o que a gente entende por polity, né, por estrutural, em 4 condições que nós consideramos que são propriamente constitucionais e que são basicamente as seguintes, né? Essas 4 condições são todas aquelas coisas que podem ser consideradas definidoras do Estado-nação e da nacionalidade. Essa é uma primeira característica. As segundas, todas aquelas coisas relacionadas aos direitos civis, aos direitos individuais básicos e tudo aquilo que pode ser chamado de direitos civis, que são os típicos direitos, digamos, das revoluções liberais do século XVIII, né, que estão lá presentes na Constituição americana com a Constituição dessa época. Em terceiro lugar, regras do jogo, né, como é que executivo e legislativo se relacionam, o judiciário funciona e por aí vai, eleições. E em quarto, direitos sociais ou direitos materiais, que são já os direitos não lá daquela primeira geração dos estados liberais do século XVIII, mas já são os direitos do século XX e que a Constituição contempla. Todos esses 4 elementos nós falamos, isso aí é propriamente constitucional. O que já não seria, mesmo que tendo alguma relação com isso? Tudo aquilo que detalhar isso além daquilo que seria esperado de uma Constituição, porque provavelmente algum governo vai ter interesse em mudar. Algum governo vai falar, não, eu prefiro isso um pouquinho diferente do que está definido ali, então eu vou emendar. Esse percentual para o orçamento, ou eu acho que é muito, ou eu acho que é pouco, então eu vou alterar. Né? Ou esse tempo de duração não é suficiente, eu vou definir um tempo adicional. Tudo isso é política pública e a nossa Constituição tem várias dessas coisas, para além de questões que são controversas. Controversas no sentido de que elas estão no debate do dia a dia. Exemplo,
como a gente viu lá na década de 90, no período do governo Fernando Henrique, a questão das privatizações. Quando a Constituição define que certas empresas são estatais, se um governo vem querendo privatizar, ele tem que primeiro emendar a Constituição para depois privatizar. Sem entrar no mérito de se a gente é contra ou a favor da privatização, o problema é, isso é uma política de governo muito mais do que uma questão estrutural do Estado, né? Governos mais liberais vão privatizar, governos menos liberais não vão, mas ao você colocar isso na Constituição, se o governo tem isso na sua agenda, ele obrigatoriamente vai emendar a Constituição. E não é à toa que as primeiras emendas ali do governo Fernando Henrique são todas para permitir o processo de privatizações, né? Isso que acontece naquele período ali. E quando a gente definiu esses critérios, a gente saiu classificando os dispositivos da Constituição dentro dessas categorias. Aqui eu tenho um gráfico que mostra os vários títulos da Constituição, né? E aqui os temas, né? Se define Estado e nação, né? Se define direitos civis e políticos, regras do jogo, direitos materiais, né? Ou se ele, na verdade, acaba tocando em mais de um tipo dessas condições aqui, dessas quatro, né? Estado-nação, direitos civis e políticos, regra do jogo ou direitos materiais, né? E se é polity ou se é policy. E aí a gente olhou isso para os vários capítulos da Constituição, né? A Constituição é dividida em capítulos. Alguns capítulos, claramente, são capítulos maiores do que os outros, né? Esse grandão aqui, o que que é? O da organização dos poderes, é o mais extenso dos capítulos da Constituição. Agora, quando a gente olha para ele, vai ver que o que mais tem ali? Essa torre amarela que aparece aqui. Regras do jogo. Mas é claro, se eu estou falando de organização dos poderes, eu estou falando de regras do jogo, do relacionamento e do funcionamento entre esses poderes, né? O segundo maior capítulo é esse aqui, ó, da organização do Estado. Porque aqui é o que eu defino o funcionamento da burocracia pública, dos servidores, a divisão de competências entre estados, municípios e União. Isso tudo está definido aqui nesse segundo capítulo, né? E o que eu vou ter aqui na organização do Estado mais? De novo, um pouquinho de regra do jogo, mas o que aparece no verdinho aqui, ou seja, mais de um tipo de definição do critério. Às vezes é regra do jogo, às vezes é também definição de Estado e nação, às vezes é direito civil, tudo isso está definido ali, né? Agora, eu tenho alguns casos, né, em que eu tenho o quê? Capítulo 2, direitos e garantias fundamentais. Claro, o que eu mais vou ter? Direitos civis e políticos, porque são justamente os direitos fundamentais que estão ali definidos. Embora tenha também muita política pública, ó, como aparece aqui no roxinho. Onde que eu vou ter a torre roxinha mais alta, que são as políticas públicas? Nas disposições gerais, né, proporcionalmente tem mais do que as outras coisas. Na ordem social, porque muito da política social brasileira, que é política pública, está definida dentro da Constituição. O SUS, por exemplo, está todo ali colocado dentro da Constituição. Na ordem econômica, né, todas aquelas políticas que, quando houve lá o processo de privatizações, foram objeto de emendamento. E na tributação e orçamento, porque eu tenho uma série de detalhes de tributo e orçamento aqui. São aqueles que têm mais política pública no interior da Constituição, né? E tudo isso é que geralmente atrai emenda. A Constituição é muito emendada por conta dessa quantidade de tópicos que eu tenho aqui, né? Se eu olhar aqui, é um pouco aquele gráfico mais simplificado, né, resumido por algumas coisas. O que eu vou ter? Em laranja, política pública, em marrom, a estrutura do Estado, no final é a totalização, e aqui eu vejo que eu tenho alguns capítulos da Constituição, como a ordem social, que tem mais política pública do que definições gerais. No resto, eu tendo a ter mais de definições gerais. O problema é falar, mas quanto tem de política pública no texto original, quanto tem da estrutura? Na primeira contabilização que nós fizemos da Constituição, a gente chegou a um número de 70% de polity, ou seja, de estrutura, 30% de policy. Eu lembro que quando nós terminamos esse trabalho, isso era lá para os idos de 2005, a gente ficou dias e dias e dias fazendo aquele trabalho, porque é um trabalho um pouco de chinês, né? De ler um por um e ver, e classifica, e discute, conversa. Depois de um longo trabalho, chegamos naquele número 30%, quando terminou a gente olhou um para o outro e falou, o que quer dizer 30%? Isso é muito, é pouco? A gente ficou meio decepcionado, não sei, porque a gente tinha a impressão que tinha muito mais. Só que depois, quando a gente fez uma outra etapa dessa pesquisa, lá com uma equipe de pesquisadores que a gente tinha, nossos alunos na época da PUC ainda, nós comparamos com outras constituições do mundo. E aí a gente viu que a Constituição brasileira tinha muito mais que as outras, né? A segunda colocada das que a gente levantou era a Constituição mexicana, de 1917, a Constituição da Revolução Mexicana, que em vez de ter 30%, tinha 17%. A Constituição do Hugo Chávez na Venezuela tinha 8%.
Então a gente falou, não, então 30% é muito. Né? E o problema não é só que é muito, é que essa parte é que atrai o emendamento, sobretudo numa construção muito grande, porque 30% de muito é muito. Se a construção é extensa, 30% dela é bastante coisa. Às vezes ter 17% de uma construção mais curta é muito pouca coisa. Se eu tivesse 50% de uma construção muito curta, podia ser menos do que o que a nossa tinha. E é por isso que ela acaba atraindo todo esse emendamento. Ó, aqui os exemplos que eu dei. Ó, 17% no México, 8% na Venezuela. Portugal, a gente pegou a Constituição da Revolução dos Cravos, né? Constituição de 76. Uma Constituição inspirada ali fortemente por um movimento socialista, no momento da Revolução dos Cravos, falou, vai ter muita coisa. Havia um constitucionalista português importante, o Joaquim Gomes Canotilho, que era o pai da ideia do que se chama de constitucionalismo dirigente, ou seja, que deveria a Constituição dar o rumo do desenvolvimento do país. E ele falou, bem, então a Constituição portuguesa, escrita sob a inspiração do Canotilho, vai ter muita política pública. Fomos olhar, perto da brasileira, quase nada. Então, a Constituição brasileira, desse ponto de vista, é atípica mesmo. Ela tem muito mais política pública do que as outras. Né? E, insisto, não se trata de dizer se as políticas públicas são boas ou ruins. O que se trata de dizer é, por serem políticas públicas, elas vão entrar no jogo político. Elas vão ter uma disputa em torno delas. Porque diferentes governos, diferentes partidos e diferentes momentos da vida política acabam fazendo com que as políticas públicas mudem. E quando a gente vai para outras constituições, inclusive do pós-guerra, portanto, que já contém direitos sociais, que são já constituições do Estado Social, elas chegam a ter menos de 1% de política pública. Porque elas fixam só na forma do direito, elas remetem à lei a definição das políticas públicas responsáveis por garantir aqueles direitos. Né? E quando a gente olha para o Brasil, historicamente, de novo o número surpreende. Né? 30% é muito mais, é mais do que o dobro da segunda Constituição que proporcionalmente mais tinha, que é a Constituição do Vargas de 1934. Né? A Constituição, não a do Estado Novo, a do Estado Novo diminui essa quantidade. Aliás, uma coisa interessante, né? Sempre as constituições de períodos autoritários diminuíram em relação ao processo anterior. Então, a do Estado Novo tem menos do que a de 34, a de 67 dos militares tem menos do que a de 46, né? Embora aqui no caso da República a situação é um pouco diferente, talvez pelo fato de que a República nasce sob uma inspiração fortemente liberal e desse ponto de vista de um Estado menor do que era o Estado absolutista monárquico do período imperial brasileiro. Né? E aí uma redução, embora não tão grande, mas ainda assim uma redução em termos proporcionais, mas vejam, não em termos quantitativos. Em termos absolutos, é uma Constituição mais extensa e, portanto, com mais política pública do que tinha antes. Mas quando a gente olha para essa aqui, olha só, 1.627 dispositivos que tratam de política pública. É o dobro, né, do ponto de vista dos dispositivos do que a gente tinha antes. Então é muito mais coisa nessa Constituição do que havia antes. Bem, e ao longo de 30 anos, de que forma essa Constituição se transforma? Né? A carga genética a que a gente se refere aqui, qual é? É a seguinte, se você tem uma Constituição que nasce com muita política pública, ela será emendada sempre. E por quê? Por que essa carga genética define isso? Porque se ela nasce com muita política pública, como eu já falei aqui mais de uma vez antes, tudo aquilo vai ser objeto de disputa política. Né? O partido de esquerda quer uma coisa, o de direita quer outra. Hoje é uma coisa, daqui a 20 anos a situação muda, você vai ter que mudar. Então, só o fato dela ter a política pública já vai fazer com que ela provavelmente seja emendada. Se ela fosse uma Constituição mais simples, talvez isso não fosse tão necessário, porque ela é mais genérica, ela não entra em detalhes, logo ela envelhece menos. Ela acaba tendo uma, vamos dizer, obsolescência menor. A política pública é uma coisa mais perecível do que regras do jogo mais gerais, ou do que estruturas mais genéricas. Né? E é isso que a carga genética a qual a gente está se referindo se refere. Daí, até 2018, né? Agora a gente tem mais duas, né? 105 emendas constitucionais, sendo naquela época 99 pelo rito da emenda ordinária e mais 6 lá do processo de revisão, né? Sendo que todas elas, ou não todas, mas quase todas elas, constitucionalizando ainda mais as coisas. Vou dar um exemplo, vim agora da GV, o Nelson Marconi estava lá ajudando o professor Bresser Pereira a organizar o
o Fórum de Economia, acho que teve gente que veio de lá também. Sobre Brás Pereira conta uma história interessante. Quando ele foi ministro da administração do governo Fernando Henrique, e ele foi o responsável por aquela proposta de reforma do Estado, né? E a emenda da reforma do Estado. E ele fala o seguinte, ele conta a seguinte história que é bem ilustrativa do problema. Ele fala, olha, eu reuni lá os meus assessores, a gente pegou o capítulo da administração pública da Constituição e começamos a olhar cada um dos dispositivos. Falou, não, esse aqui corta, isso sai, isso não precisa estar na Constituição. Não, esse aqui corta, isso também sai. E foi cortando tudo. Uma hora ele falou, não, para, isso não vai funcionar. Não, por que não vai funcionar? Porque os deputados não vão querer aprovar isso aqui, porque se a gente vai tirando tudo, eles perdem poder. Se a gente, na realidade, tenta mudar, eles vão concordar, porque aí eles falam, tudo bem, a gente tira isso, mas coloca outro. E não deu outra. Esse foi exatamente o jogo da negociação. Se fosse tentar tirar, não dava certo. Ao tentar mudar, você consegue convencer o parlamentar e falar, beleza, mas eu quero mais uma garantia aqui, eu quero mais uma coisa. É por isso que a Constituição tende a crescer. De todas as emendas constitucionais, só existe uma que mais tirou do que pôs dispositivos da Constituição, que é a emenda 40 de 2003, que é a primeira emenda aprovada durante o governo Lula, que ironicamente era chamada por alguns de emenda Serra, né? E essa emenda qual é? É aquela que desregulamenta o sistema financeiro. É a famosa emenda que tira, ou a emenda talvez não seja tão famosa é o dispositivo que ela tira. Famoso é o dispositivo que ela tira. Aquele dispositivo que tabelava os juros em 12%. Ela tira esse dispositivo porque ele jamais foi implementado, só que ela tira junto com ele uma série de outros que regulamentavam o funcionamento do sistema financeiro. E resume aquilo a um ou dois dispositivos apenas e remete o resto para a lei. Ela é a única que faz isso. Todas as demais emendas acabam acrescentando mais do que tirando, né? Isso a gente pode ver um pouco aqui, ó. Quando a gente olha 105 emendas, e aí contadas, não a emenda inteira, mas cada um dos dispositivos, o que é o dispositivo? É o trecho do texto legal que tem um sentido completo. Pode ser um artigo, pode ser uma linha, pode ser um inciso, isso depende. O importante é que ele tem uma ideia completa ali com começo, meio e fim. Isso é que a gente usa para contar como dispositivo. Porque é isso que interessa. Quando o presidente da República, por exemplo, veta alguma coisa numa lei, ele veta sempre um dispositivo. Ele não pode vetar uma palavra, por exemplo. Mas às vezes ele pode vetar o texto inteiro, né? Mas normalmente o veto é um dispositivo quando é aquele veto parcial. Então, essa é a unidade que a gente usou para contar na Constituição. Então, veja, dos 1.319 dispositivos de emendas constitucionais aprovados ao longo de todos esses anos aqui, a primeira emenda é aprovada em 1992, então a Constituição ainda ficou ali 3 anos sem sofrer nenhuma emenda, até 91. Desses 1.319, mais da metade, 54,5%, são o que a gente chama de aglutinadores, ou seja, que acrescentam coisa à Constituição. São coisas a mais no texto. Modificador do texto, quase 20%. Então, não tira, muda. Aglutinador de paraconstitucional, isso aqui eu preciso explicar o que é. Se vocês entrarem lá no site do Planalto, por exemplo, que tem uma boa parte sobre a Constituição, tem um texto lá, é interessante porque você vê todas as mudanças, é uma coisa já que está há muitos anos disponível, espero que esse governo não tire isso do ar, né? Mas lá no site do Planalto você vai achar o texto constitucional e é interessante que você acha o texto original, às vezes, riscado, porque é a parte que mudou, e o texto como fica. Só que ali você não vai enxergar esses 160 dispositivos. Porque esses 160 não estão ali. Para você enxergar isso aqui, você tem que ir no texto da emenda. Está só lá na emenda. Às vezes é uma coisa que não vai para o texto consolidado, só que é norma constitucional, tem valor de Constituição. E é isso aqui que a gente conta como 160 aglutinador de... Aglutinador por quê? Porque é um texto constitucional novo, embora não entrando no texto consolidado, né? 12% do total. Modificador do aglutinador. Aí é quando vem, acrescenta e depois muda. É a mudança da mudança. Isso acontece bastante, ó, 4% dos dispositivos. E aí, finalmente, os que tiram revogador de texto original, 34%, 2,6%. Ou seja, de tudo aquilo que mudou na Constituição desde 88, só 2,5%, arredondando, tira coisa da Constituição. O resto, ou aglutina, ou muda.
Aí entra a emenda 40. Então, uma parte disso está na emenda 40, embora às vezes uma ou outra emenda tenha alguma coisa que é retirada. Então, mas exatamente. O fato de você tirar o monopólio não quer dizer que você tira texto. Você altera o sentido do texto. Mas isso não diminui o texto. É que havia uma certa ideia de que as emendas iam mutilando a Constituição. Na verdade, elas fazem o contrário, elas não mutilam, elas vão expandindo a Constituição. Vamos dizer que são puxadinhos. Você pode até, do ponto de vista da norma, ter uma desconstitucionalização. Quando você tira o monopólio, você deixa mais flexível. Porque você pode ter até o monopólio na prática, ainda que ele não seja obrigatório por lei. No caso anterior, não. Obrigatoriamente é monopólio. Só que do ponto de vista do texto, você pode ter simplesmente uma alteração dele, que foi o que aconteceu aí. E acontece em alguns outros casos também. Então, modificador de aglutinante, e assim vai, aqui já tem uma série de resíduos aqui, né? Coisas que vão... Até renumerador tem. Né? Às vezes muda a numeração da Constituição. Isso aí foi contabilizado também. Daí os 1.319 dispositivos que são contabilizados ali. Né? Daí o meu amigo Rogério, que é um piadista, ele falou o seguinte, né? Pensando no Marx, né? Diferentemente do capitalismo, que detém o germe da sua própria destruição, a Constituição de 88 detém o gene do seu próprio crescimento. É o inverso, né? Ela vai se expandindo cada vez mais. E o paraconstitucional é isso aqui que eu falei, 13,5%, né? Que é coisa que está fora do texto consolidado. Né? Então, como é que a gente pode ver a Constituição ao longo do tempo? Ó? Cada um dos capítulos da Constituição. Onde é que a gente vê mais mudança? Estado-nação, pouca alteração. Direitos civis e políticos, muito pouca alteração. Regras do jogo, aqui tem um pouco mais. Aqui tem coisas importantes, do tipo mandato do presidente, que muda de 5 para 4 anos. Emenda da reeleição, está aí. Tramitação de medidas provisórias, está aqui. Reforma do judiciário, está aí também. Então, tem coisas importantes que estão aqui. Direitos sociais, pouquíssima alteração. E, na verdade, um pouco a mais do que a menos. Mais de uma política, mais de uma polity, né? Mais de uma coisa estrutural. Né? Cresce ali um pouquinho também. Política pública, é aqui que está o grande crescimento. E o curioso, onde que está o maior crescimento? No ato das disposições constitucionais transitórias. Por quê? Porque uma série de políticas públicas tem prazo para durar. Então elas entram lá. Vou dar um exemplo. CPMF. A CPMF, quando foi aprovada, ela entrava aqui, ó, no ato das disposições constitucionais transitórias, porque ela tinha um prazo de duração. DRU, a desvinculação das receitas da União, entra aqui também, porque altera a regra orçamentária. Fundeb, vem para cá. Então, aqui você tem muita coisa, isso aqui é basicamente política pública, porque você está definindo coisas por tempo determinado, porque mais na frente você fala, não dá para deixar isso aqui indefinidamente. Sei lá, se o Fundeb, não posso simplesmente aprovar o Fundeb e deixar para sempre. Daqui a pouco muda a situação da educação, eu tenho que alterar essa política. E aí não está discutindo se a política é boa ou ruim, mas que a política hoje é uma coisa, daqui a 5 anos é outra. E aí eu tenho que fazer um ajuste. E aí você joga lá, isso é política pública, só que precisando ter 3/5 dos votos. Ao ter 3/5 dos votos, significa que o governo que quiser mexer nisso tem que ter uma maioria de pelo menos 60% das cadeiras na Câmara e no Senado. Senão fica mais difícil de aprovar. Né? Pois bem, o fato é que, diante disso, governar com a Constituição, nesse presidencialismo de coalizão, requer uma outra estratégia. Os governos, quando se preocupam em montar a maioria, não é o caso do governo atual, né, como a gente tem visto, eles se preocupam em montar uma maioria, muitas vezes 70% ou mais das cadeiras do Legislativo. O governo Fernando Henrique chegou a ter 75% da Câmara e do Senado. O governo Lula também chegou a ter isso. O governo Dilma chegou a ter mais de 70%, que depois ela vai perdendo apoio. Mas ela começa lá o seu primeiro mandato com mais de 70% da Câmara e do Senado. Né? E é claro, se você precisa de 60% para emendar a Constituição e você sabe que vai ter que emendar, você tem que ter uma gordurinha ali, você tem que ter uma sobra. Nem todo mundo vai votar com você. A disciplina é alta, mas não é 100%. Então, essa margem
é necessária, né? A constitucionalização também é muitas vezes uma forma de se impor ao judiciário e à federação. E por quê? Porque se o judiciário vem e define que uma coisa, não, isso aqui não pode, isso aqui é inconstitucional, não vale. Então vamos emendar a Constituição, porque aí passa a valer. Era inconstitucional, enquanto a Constituição dizia uma coisa, se a Constituição passa a dizer outra, passa a ser constitucional. Exatamente. Aí você pode relativizar a estabilidade. Embora haja a possibilidade, dependendo do que foi emendado, que a emenda constitucional seja inconstitucional. Se ela viola certos princípios, se ela viola cláusulas pétreas, por exemplo, aí a discussão muda de patamar. Mas se a gente pegar alguns anos atrás, né, teve aquela decisão do Supremo dizendo, até foi uma consulta do PDT, a questão da verticalização das coligações, que os partidos tinham que se coligar nos estados em consonância com a coligação no nível federal. Aí houve depois uma emenda constitucional dizendo, não, os partidos são livres para se coligarem. Quando ele diz isso, ele revoga a decisão do Supremo. O Supremo falou, ok, então tudo bem. Aí ele aceitou. A questão da cláusula de barreira, mesma coisa agora. Originalmente. O primeiro. Agora mexeu. Exatamente. Depois os ministros supremos, até muitos fizeram uma meia-culpa, né? Mas o fato é que essa é uma maneira de resolver o problema. Não, está na Constituição agora, vale, né? Então, uma maneira... E também a federação, porque se você põe na Constituição, você obriga estados e municípios. O Fundeb mesmo, que a gente discutiu agora, é um caso. Você define que estados e municípios vão transferir recursos para a educação, mesmo que eles não queiram. A DRU, a desvinculação das receitas da União, que nasce lá atrás no plano cruzado, não, no plano real, como Fundo Social de Emergência. Depois vira Fundo de Estabilização Fiscal, depois vira DRU. Vai ficando mais sincero, né? Cada vez deixando mais claro do que se trata. Mas é uma forma de você fazer política fiscal de estados e municípios por via constitucional. Então você define sobre a federação. É uma maneira, né, de resolver isso, só as cláusulas pétreas é que podem, de fato, impedir isso. Então a Constituição, ela acaba servindo como um mecanismo de articulação dos diversos entes, né? Claro, você pode questionar junto ao Supremo, usando a ADI, a ADO, né, a ação direta de inconstitucionalidade, ação direta por omissão, ação direta de... Enfim, temos vários mecanismos de acionamento da Suprema Corte, no nosso caso, o Supremo Tribunal Federal, para garantir que a Constituição impeça que, por exemplo, certas leis, certos decretos ou mesmo portarias valham. Agora, se você emenda a Constituição, você dribla esse desvio e aí a política constitucional muda de sentido. Olha, aqui é um panorama geral, né, olhando governo a governo, né, das transformações constitucionais com os dispositivos de polity e policy. Política pública, laranja. Estrutura constitucional, azul. O que tem mais? Tem muito mais policy, né? Ou seja, as mudanças são muito mais em termos de política pública do que de estrutura. Tem essa exceção aqui. Aqui a gente diz que são as duas torres gêmeas, né? Que é a reforma administrativa e a reforma previdenciária. A primeira lá do governo Fernando Henrique. Isso, emenda 19 e emenda 20, né? São as duas. Aqui, olha, a reforma do judiciário, que é a maior de todas as emendas, né? Isso. E que muda bastante coisa. Agora, no geral, olha, a gente vê muito mais laranja do que azul. Porque essa é a coisa importante. O fato de ter política pública atrai emendamento e o emendamento ele ocorre preponderantemente em cima de políticas públicas. Ele não ocorre tanto, com algumas exceções, como essa aqui, nas normas constitucionais. Aqui tem uma também, que é a emenda aquela que acaba com a tramitação das medidas, que muda a tramitação das medidas provisórias, né? Emenda 32. Né? Essa é uma outra emenda importante, mas que é mais polity do que policy, né? Agora, quem foi que emendou mais a Constituição? Bem, depende de como a gente conta. Se a gente contar por número de emendas por mês, a gente tem, claro, uma grande concentração lá na revisão Collor e Itamar, pouco, na revisão constitucional de 94, bastante, FHC quase nesse ritmo, Lula um pouquinho menos, Dilma um pouquinho mais e o Temer mais do que os anteriores.
Se a gente, em vez de contar por emenda, que eu não acho que é uma boa maneira de contar. Por quê? Porque olha o tamanho dessa emenda e olha o tamanho dessa. Como é que eu posso considerar que 1 aqui é igual a 1 aqui? Não é, a gente está falando de coisas completamente diferentes. Ordens de grandeza distintas. Então, o melhor é contar por dispositivo mesmo, que é a norma com sentido completo. E olhando por dispositivo, aí a gente vê com clareza que o ímpeto reformador é muito mais forte aqui no período Fernando Henrique e no período Lula, quando a gente tem maior número de emendas, e sobretudo no período Temer. E olha que o Temer, aqui contando até 2017, né, porque 2018, com a intervenção federal no Rio de Janeiro, não podia ter emenda constitucional. Mas o Temer até 2017 é o presidente que mais consegue emendar a Constituição em um ano. Claro que uma parte disso também é emenda do Congresso, nem sempre é o presidente, mas no geral é o presidente. E mesmo quando vem do Congresso, o patrocinador é o presidente. Melhor exemplo para isso, emenda da reeleição. A emenda da reeleição não foi proposta pelo Fernando Henrique, ela foi proposta por um senador, mas é óbvio que ela foi patrocinada pelo governo. Né? Oi? De várias formas de patrocínio, né? Foi patrocinada, entrou ali. E aqui a proporção de polity e policy, né? Nas emendas, quando é que tem mais política pública entrando na emenda? De novo, o governo Temer. Né? Aí, uma série de reformas ali que foram, inclusive o teto de gastos, que agora está sob discussão de novo, né? Entra aqui nessa contabilidade. A Dilma até que fez o grosso das suas emendas em cima de política pública, embora ela tenha emendado menos, quando ela fez, foi mais política pública. Aqui a gente tem uma situação um pouquinho mais equilibrada, olhando para os outros governos. E aí, uma conclusão mais para o final. Quer dizer, quanto mais cresce, mais tempo dura, a teoria diz que não. O que a teoria diz? Né, a teoria clássica. Que a relação entre emendamento e durabilidade, endurance, aí na literatura é chamada assim, não é linear, mas talvez isso se aplique a constituições de tipo polity, ou seja, uma constituição de tipo polity, de tipo estrutural, ser mudada ao longo do tempo pode ser saudável. E por que pode ser saudável? Porque ela vai se atualizando às mudanças do tempo. Existe uma exceção, que é a exceção mais notável a isso, que é a Constituição Americana, que é a mais antiga de todas e a que menos muda. Né? Constituição lá de 1787, sem nenhuma mudança. Os autores aí que a gente usa de referência, para isso eu mencionei aqui o Elkins, Ginsburg, Melton, esses caras, eles usam uma imagem divertida até para descrever o caso da Constituição Americana. Eles pegam lá na época do livro a história de uma mulher que era a pessoa mais velha do mundo naquela época. Ela tinha, sei lá, 112 anos ou 115 anos, uma coisa assim. Era uma francesa. E aí ela tinha uma reportagem mostrando a mulher e ela falava, olha, como é que a senhora vive, né? E aí descobriram que essa mulher que era a mais velha do mundo, ela tinha primeiro uma dieta à base de chocolate e vinho do Porto e ela fumava. E ela só tinha parado de fumar uns anos antes porque ela já não enxergava mais o cigarro para poder acender. Mas aí ela conseguiu dar um jeito e voltou a fumar. Né? E mesmo assim teve essa longa, né, duração com essa dieta, digamos, não muito recomendada pelos nutricionistas, e tabaco. E aí você fala, como pode? E aí eles falam, pois é, a Constituição Americana é como essa senhora. Ou seja, ela não poderia durar tanto tempo, considerando as condições dela, mas o fato é que ela dura. E eles falam, por que ela não poderia durar tanto? Porque ela é muito enxuta, pouco inclusiva, difícil de mudar, ou seja, ela é tudo ao contrário do que a gente observa estatisticamente. Mas é o caso excepcional e, claro, o pior é que nesse caso, o caso excepcional, ele é exatamente o da Constituição mais antiga que há e aquela que serviu de referência para as outras. Né? As outras, de alguma forma, vêm copiando o modelo americano. Todas no mundo. Mas, de qualquer maneira, é ainda assim um caso excepcional. E aí, quando você olha para os próprios Estados Unidos, no nível estadual, aí a teoria se aplica de novo. Quais são as condições estaduais mais duráveis? As mais flexíveis, as que mudam mais e não as mais enxutas. Então, tem situações desse tipo aí também. Então, a teoria supõe isso, né, que se puder mudar mais, não é ruim. Agora, em constituições como a nossa, policy-oriented, ou seja, orientadas para políticas públicas, a espiral de constitucionalização de políticas pode ser infindável.
até que a Constituição se torne a grande lei ordinária do país, ser necessária uma espécie de CLC, a consolidação de leis constitucionais. Só não é tanto o caso, porque como muita coisa entra nos atos das disposições constitucionais transitórias, essas coisas vão vencendo e elas viram basicamente um museu constitucional. Então lá um dia vigorou, mas não vigora mais. Só que você vai ficando com aquele rabicho comprido do ADCT, não é? Do ato das disposições constitucionais transitórias, com uma série de coisas que vai sendo aprovada e que vai durando pouco. Então, essa é a discussão. Estou aberto.